Bom, então mais uma vez, né, nós iniciamos aqui o nosso estudo da Revista Espírita, mês de novembro de 1861. Nós vamos para 2 artigos: Opinião de um jornalista sobre o Livro dos Espíritos e também o Espiritismo em Bordeaux. Então são 2 temas, como eu coloquei para vocês no início. São 2 artigos informativos, diferentemente dos doutrinários, né, que trazem para nós um conteúdo mais direcionado, né, para o conhecimento da doutrina espírita. E aqui a gente tem um conteúdo informativo para nos ajudar a compreender a trajetória, o desenvolvimento, né, o contexto histórico em que o Espiritismo surgiu. Como na semana passada nós fizemos também um estudo sobre o Auto de Barcelona, que foi aquela ação promovida, né, pelo bispo de Barcelona, né, para reter e destruir os livros espíritas que Kardec tinha enviado lá para Barcelona para fazer a distribuição, a venda, enfim. E aí então nós vimos ali um pouco da história, né, como aquilo aconteceu, o resultado que aquilo teve, a presença dos amigos, né, dos trabalhadores do plano espiritual, em especial o Espírito Verdade, né, com quem Kardec conversou, como nós vimos lá no livro Obras Póstumas, mostrando que aquele ato, embora fosse um ato de grande violência, ele traria, como trouxe, uma grande repercussão de uma forma positiva para a doutrina espírita, instigando a sociedade, né, os meios de comunicação, a compreenderem qual era o conteúdo. E desses que iam em busca da curiosidade, né, da satisfação da curiosidade, então muitos daqueles também foram esclarecidos com esse conteúdo, né? Então vimos ali, trabalhando um pouquinho sobre as situações vivenciadas naquela época, né? Então a gente faz esse resgate histórico para conhecer um pouquinho dessa caminhada, né? Então a gente lembra que toda a filosofia ela teve ali o seu caminho, né, o seu percurso. O que nós conhecemos, por exemplo, do próprio cristianismo, foi alguma coisa mencionada no Novo Testamento. E quando eu falo alguma coisa, é muito mais a parte doutrinária, os relatos por parte ali dos apóstolos, né? Então ali os 4 evangelistas, Paulo de Tarso trazendo um pouquinho sobre o seu trabalho, especialmente no que dizia respeito às cartas e tudo mais. Mas em termos de desenvolvimento da doutrina do cristianismo, quando nós vemos em perseguições, em personalidades, a movimentação da própria sociedade, nós temos ali somente alguns detalhes que são contados, mas não o contexto de um modo geral, né? Então, historicamente, nós temos hoje algumas obras, como o caso, por exemplo, do próprio Há 2000 anos, né, e 50 anos depois, assim como Paulo Estevão, que a gente vai acompanhando um pouquinho a partir desse resgate também, trazendo uma parte doutrinária, especialmente ali os exemplos, né, que foram demonstrados por esses espíritos, que são os autores dessas histórias. Nós temos também ali um pouco do contexto, né, da população, dos governantes, da sociedade como um todo, né? Então a gente vai acompanhando essa evolução, é bem interessante para nós, porque mostra, né, que aquilo que nós vivemos hoje, né, teve um início, como tudo naturalmente, mas teve um início mostrando exatamente por que caminhos que essa filosofia acabou seguindo, né? E a doutrina espírita não teve um caminho fácil, como nós acompanhamos, né? Muitas agressões, muitas críticas, muitas perseguições. Então nós vimos aqui algumas dessas situações. Isso mostra para nós, né, a importância da valorização daquilo que nós temos hoje, da liberdade de expressão para podermos professar a doutrina espírita, né, do modo como nós fazemos hoje, de modo amplo, de modo livre, de modo aberto, diferentemente de um período onde havia ali muitas restrições e muitos obstáculos para isso, mostrando especialmente, né, o esforço daqueles desbravadores que iniciaram esse caminho. Então, avançando aqui com o nosso texto, nós vamos aqui, após falarmos então do Auto de Barcelona, que nós fizemos ali uma conexão com alguns artigos, né, do mês de
desse mês de novembro de 61, vimos 62, vimos também obras póstumas, fizemos ali várias conexões sobre esses artigos para poder montar esse quebra-cabeças que foi sendo criado, né, no decorrer desse tempo. Né? Bom dia, Dilma. Então aqui agora, opinião de um jornalista sobre o Livro dos Espíritos. Aqui também mais um contexto da época, né, mais um detalhe histórico, para nós vermos ali como era a recepção do Livro dos Espíritos, esse livro que hoje nós encontramos aí com toda facilidade, né, nas livrarias virtuais, presenciais e tudo mais, e naquela época era bem complicado. Né? Então vamos lá. Como se sabe, a imprensa não morre de amores por nós espíritas, né? O que não impede o espiritismo de avançar rapidamente, prova evidente de que é bastante forte para marchar sozinho. Se a imprensa é muda ou hostil, seria erro acreditarmos tenha ele contra si todos os seus representantes. Né? Então, contra a doutrina espírita, imaginar que toda a mídia está contra, né, criticando, apontando. Né? Ele diz assim, muitos, ao contrário, são-lhes muito simpáticos, mas tolhidos por considerações pessoais, porque todos querem dar o exemplo. Nesse tempo, a opinião pública se pronuncia cada vez mais. A ideia se generaliza, e quando tiver invadido as massas, a imprensa progressista será mesmo forçada a segui-la, sob pena de ficar com os que jamais avançam. Esse progressiva, ele coloca aqui, né, em itálico, porque na verdade ali é uma ironia que ele coloca, né, porque são entidades da mídia que se consideram progressistas, mas que na verdade são bastante conservadoras, né, evitando se expor, evitando trazer uma opinião diferente daquela que o status quo da sociedade ela acaba permitindo. Né? Então, em vez de ser progressista, na verdade elas são bastante conservadoras. Né? Então, mas nesse caso, né, inevitavelmente vão ter que mudar, porque a própria visão da sociedade vai mudando também. Falo-á, sobretudo, quando compreender que o Espiritismo é o mais poderoso elemento de propagação para todas as ideias grandiosas, generosas e humanitárias que não cessa de pregar. Sem dúvida, suas palavras não ficam perdidas, mas quantos golpes de picareta não devem ser dados na rocha dos preconceitos antes de a encetar. O Espiritismo lhes abre um terreno fecundo e aplana as últimas barreiras que lhe detinham a marcha. Eis o que compreenderão os que se derem ao trabalho de o estudar a fundo, medir o alcance e ver suas consequências, que já se manifestam por resultados positivos. Mas para isso precisamos de observadores sérios e não superficiais, homens que não escrevam por escrever, mas que façam de seus princípios uma religião. Eles serão encontrados, não duvidemos disso. E, mais cedo do que se pensa, ver-se-á à cabeça da propagação das ideias espíritas alguns desses nomes que, por si sós, são autoridades e cuja memória o futuro guardará, como havendo concorrido para a verdadeira emancipação da humanidade. O artigo a seguir, publicado pelo Akbar, Jornal de Argel, de 15 de outubro de 1861, é nesse sentido um primeiro passo, que por certo terá imitadores. Sob o modesto pseudônimo de Ariel, nossos leitores talvez reconheçam a pena exercitada de um dos nossos eminentes jornalistas. Então, o Akbar, que significa notícia, é um jornal de Argel, né, capital da Argélia, que existe até hoje. Bem interessante isso também, um jornal que tem ali séculos, né? E aí, então, naquele caso, né, esse jornalista, usando esse pseudônimo, fala sobre o Livro dos Espíritos, fala sobre a doutrina espírita. E aqui Kardec observa um tom bastante positivo, diferentemente dos tons críticos que ele já tinha observado em outras publicações. Ou mesmo
algumas vezes um tom crítico, né, uma crítica destrutiva nesse caso, e muitas vezes um tom de omissão, como o Sécle, que era um jornal ali daquela época, na região lá de Paris, e quando surgiu, né, aquela situação do Auto de Barcelona, ele simplesmente se omitiu a comentar qualquer coisa. A Inquisição presente, violando os direitos da sociedade, e o jornal se manteve neutro, fazendo ali apenas um breve comentário sem qualquer tipo de envolvimento ou comprometimento, né? Então aqui, já diferente desse Akbar, esse artigo traz aqui uma visão bastante favorável a respeito da doutrina espírita. Então ele diz assim para nós, lembrando que a Argélia, né, era um país que era uma colônia francesa que fica ali bem no norte da África, né, ali nas margens do Mediterrâneo, enquanto que do outro lado do Mediterrâneo nós tínhamos a França, né, então que atravessou ali aquele trechinho e colonizou essa região. Então era muito comum a presença de franceses naquela região, né? Inclusive a gente lembra, né, do cura d'Armes, o Vianney, que era ali um religioso da França, que era bispo de Argel, né? Então na capital da Argélia. Então tinha uma ligação muito próxima da França, né? Tanto que hoje nós temos comunidades, né, de imigrantes na França que são argelinos. E não é à toa, né, porque hoje a Argélia é um país independente, mas naquela época era uma colônia, então era muito natural que houvesse, assim como a Índia era uma colônia inglesa, e era muito comum, como o próprio Mahatma Gandhi, por exemplo, que foi até Londres estudar direito. Então ele era um advogado e tudo mais, então havia ali um acesso natural entre aqueles moradores da colônia, que eram súditos da coroa, né, e moradores da Índia, que eram súditos da coroa, e iam para lá para poder estudar, para poder trabalhar e tudo mais, né? Então era bem natural essa mistura, assim como muitos brasileiros foram para Portugal na época da colonização, estudar direito, estudar medicina e fazendo ali outros estudos e trabalhos, né? Bom dia, André. Então aqui diz assim para nós esse artigo de Ariel, aqui no jornal Akbar, lá da Argélia. Diz assim então: a imprensa da Europa tem se ocupado bastante com esta obra. Depois de a ter lido, compreende-se o porquê, seja qual for a opinião que se tenha da elaboração das inteligências ultramundanas que o autor diz ter obtido. Então é interessante, ele já começa que o conteúdo por si só é muito interessante, mesmo que haja essa possibilidade, né, ou essa informação de que foram os espíritos que escreveram. Independente da autoria, o conteúdo por si só já é um conteúdo bastante interessante. Com efeito, suprimindo algumas páginas de introdução que expõem as vias e os meios da dita colaboração, a parte contestável para os profanos, resta um livro de alta filosofia, de uma moral eminentemente pura e principalmente de um efeito muito consolador para a alma humana, assediada entre os sofrimentos do presente e o medo do futuro. Assim, mais de um leitor deve ter dito a si mesmo, ao chegar à última página: não sei se tudo isso é verdade, mas bem que eu gostaria que fosse. Quem não ouviu falar, desde alguns anos, das estranhas comunicações de que certos privilegiados eram intérpretes entre o nosso mundo material e o mundo invisível? Cada um tomou partido na questão, e como só ia acontecer habitualmente, a maioria dos que se colocaram sob a bandeira dos crentes ou que se entrincheiraram no campo dos incrédulos não se deu ao trabalho de verificar os fatos, cuja realidade era admitida por uns e negada por outros. Mas estes não são os assuntos para serem discutidos num jornal da natureza do nosso. Assim, sem contestar nem atestar a autenticidade das assinaturas póstumas de Platão, Sócrates, Santo Agostinho, Júlio César, Carlos Magno, São Luís, Napoleão, etc., que se acham na parte inferior de vários parágrafos do livro do Sr. Allan Kardec, concluímos que se esses grandes homens
voltassem ao mundo para nos dar explicações sobre os problemas mais interessantes da humanidade, não se exprimiriam com mais lucidez, com um senso moral mais profundo, mais delicado, com maior elevação de vistas e de linguagem do que o fazem na excêntrica obra da qual tentaremos dar uma ideia. São coisas que não se leem sem emoção, e não são daquelas que logo se esquece depois de as haver lido. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos não passará, como tantos outros, em meio à indiferença do século. Terá ardentes detratores, zombadores impiedosos, mas não nos surpreenderíamos se, em compensação, também tivesse partidários sinceros e entusiastas. Não podendo, em consciência, por falta de uma verificação prévia, colocar-nos entre uns e outros, ficamos no humilde ofício de relator e dizemos: lede esta obra, pois ela sai completamente dos atalhos repisados da banalidade contemporânea. Se não estivesse seduzido, subjugado, talvez vos irriteis, mas com toda certeza nem ficaríeis frio nem indiferente. Recomendamos, sobretudo, a passagem relativa à morte. Eis um tema sobre o qual ninguém gosta de fixar a atenção, mesmo aquele que se julga espírito forte e intrépido. Pois bem, depois de ter lido e meditado, a gente se sente muito admirada por não mais encontrar essa crise suprema tão aterradora. Sobre o assunto, chega-se ao ponto mais desejável, aquele em que não tememos nem desejamos a morte. Outros problemas de não menor importância têm soluções igualmente consoladoras e inesperadas. Em suma, o tempo que se consagra à leitura desse livro será bem empregado para a curiosidade intelectual e não será perdido para o melhoramento moral. Grande abraço. Ariel, então, traz para nós aqui a sua colaboração, né? O que nós vimos aqui, então, o que é bem interessante, né? Porque não abraçou a doutrina espírita, né? Porque para isso a crença, né, no mundo espiritual, na continuidade da vida, além da vida material, a possibilidade de comunicação dos espíritos, né, isso aí faz parte, né, e você não tem como abraçar a doutrina espírita sem ter essa convicção, ou pelo menos se encaminhar para desenvolver essa convicção. Então é necessário que nós vejamos o mundo espiritual como uma realidade objetiva e não simplesmente como um elemento de fé. Mas aqui no caso Ariel, então, sem se comprometer com essa visão que o Espiritismo traz, ele fala sobre o conteúdo filosófico do Livro dos Espíritos. E esse conteúdo filosófico, como é trazido aqui Ariel, e coloca aqui, né, como sendo uma mulher que assina, mostra para nós então a forma, a linguagem, o conteúdo, tudo isso de uma forma muito instigante, de uma forma muito interessante, especialmente no que diz respeito a essas questões da morte em especial, mas também trazendo de um modo geral orientações de cunho moral que certamente nos leva a uma condição melhor da nossa própria existência. Então a morte deixa de ter a visão que se tem, e depois aqui nós temos também os valores, as leis que de um modo geral passam a ser compreendidas, especialmente as leis morais. Do porquê daquilo tudo, por que guerras, por que calamidades, por que isso, por que aquilo, a doutrina espírita então vai trazendo através das orientações dos espíritos. Então, certamente aqui uma notícia que foi publicada num jornal de uma capital, de uma colônia, é verdade, né? Mas que tem uma repercussão muito positiva, convidando os leitores então a conhecerem esse conteúdo. Então, de uma forma bastante elogiosa, que Kardec recebe então esse contato, né? Então, avançando, né? Brás, a gente lembra, né, que dogmaticamente, né, lá naquela parte do passado, o medo de se falar sobre o mundo espiritual, o abuso que se fez, especialmente, né, por parte daqueles que
diziam falar com o mundo espiritual e trazendo grandes revelações, isso trouxe uma distorção muito grave. E não foi à toa que a doutrina espírita teve que esperar o momento certo, depois ali de séculos e mais séculos daquele período, para começar então a ter um contato com o mundo material agora de uma forma mais clara, mais objetiva, fazendo com que nós tivéssemos condições de minimizar o efeito da fé e estimular a nossa razão, o nosso raciocínio para compreender exatamente aquilo que se apresentava para nós como sendo comunicações do mundo espiritual. Então, como todo princípio, né, de uma nova prática, de uma nova filosofia, ela começa de uma forma distorcida e demora muito tempo para se estabelecer. Basta a gente lembrar que Moisés, ele viveu ali, segundo os dados históricos hoje aceitáveis, por volta de 1200, 1300 a.C. E se nós colocarmos então que 1857, quando a doutrina espírita chegou, nós temos ali quase 3.000 anos de diferença. Então, naqueles primeiros contatos registrados, pelo menos, que no caso a gente lembra que os espíritos não se comunicaram exclusivamente com os hebreus. Eles se comunicaram em todas as partes, com todos os povos, né, em todas as sociedades. Mas foi no registro dos hebreus que nós vimos então não apenas as manifestações, mas também as proibições. Mas certamente, né, a gente lembra que, imaginemos ali as sociedades primitivas da África, da Ásia, das Américas, né, tendo ali contato e sendo influenciados, né, pelos espíritos. E alguns ali tendo, né, a sensibilidade, a faculdade mediúnica para registrar essa influência, essa presença. Mas no caso dos hebreus foi ali aquilo que ficou mais patente para nós, né? Mas, né, a gente vê assim de 3.000 anos para cá todo o trabalho, né, por parte dos espíritos para fazer com que nós, humanidade terrena, né, nos habituássemos com esse canal de comunicação. Bom, muito bem. Segundo artigo aqui informativo também, o espiritismo em Bordeaux, assim como em 1800, assim como em outubro desse 1861. E agora em novembro, né, Kardec traz aqui ainda os desdobramentos da viagem que ele fez para aquela região, né, de Bordeaux, Lyon e tudo mais, falando sobre as comunidades espíritas, o que era, né, necessário aqui para a revista espírita, fazer o registro dessas viagens para mostrar para as pessoas que o espiritismo estava se propagando, que o espiritismo estava se desenvolvendo, que foi aqui nesse caso, como nós conversamos, que era o início do que se torna o movimento espírita, né? Uma diferença importante do que é o espiritismo e do que é o movimento espírita. O espiritismo por si só é uma filosofia. O movimento espírita, nesse caso, é a organização dos seguidores, dos adeptos do espiritismo para estudar e fazer a sua divulgação. Então aqui nós temos o embrião daquilo que seria o movimento espírita na França, que depois veio para o Brasil, né? E agora nós temos então, de uma forma organizada em várias esferas, o movimento organizado de uma forma regional, a partir das federativas, de uma forma nacional, a partir da Federação Espírita Brasileira, por exemplo, e de um nível mundial, a partir do Conselho Espírita Internacional. E esse mundial, né, claro, com a participação de brasileiros, já que o espiritismo se estabeleceu e se desenvolveu aqui no Brasil em especial, né, então a gente tem ali a presença de muitos brasileiros, mas também participantes de outras filosofias, né? Nós conversamos há um tempo com a presidente do Conselho Espírita Internacional, né, uma brasileira, né, que vive nos Estados Unidos, e aí então ela comentava com a gente sobre o trabalho que era feito. De pensarmos, por exemplo, que nós temos um conselho espírita na Holanda, em Portugal, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, né, nós temos, se eu não me engano, são 23 países que são filiados ao Conselho Espírita Internacional, e mostrando para nós não apenas a divulgação da doutrina espírita, mas muito mais do que isso, a forma como a doutrina espírita se propaga. Porque ela vai se propagando dentro de países que trazem culturas e tradições diferentes e, portanto,
acabam fazendo com que a própria doutrina espírita também seja diferente na forma como ela é vivenciada. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a doutrina espírita na França, na época de Kardec, ela era uma doutrina muito mais filosófica e científica, né? Então, faziam-se ali as reuniões, obtinham-se as comunicações, e a partir disso analisava qual era o conteúdo filosófico, estudava-se os fenômenos, para poder ver como é que era. Quando veio para o Brasil, encontrou aqui uma nação com uma vivência religiosa muito forte. E o Espiritismo acabou naturalmente sendo envolvido dentro dessa religiosidade, e aqui no Brasil então o Espiritismo foi visto não apenas como uma religião, mas até a forma de vivenciar a doutrina espírita. Lembremos, né, que, por exemplo, Sociedade Espírita de Paris é o nome de uma sociedade onde pessoas se juntam para falar de doutrina espírita. Quando a gente vem aqui para o Brasil, nós vamos encontrar, por exemplo, o nome dos centros espíritas muito característico, nomes muito cristãos, nomes muito morais, né? Por exemplo, né, Centro Espírita Amor e Paz, Centro Espírita Casa do Caminho. E por que isso tudo? Porque é exatamente uma característica do Brasil em termos de religiosidade. E aí a doutrina espírita passa a ter, dentro do seu aspecto científico, filosófico e religioso, um peso muito maior no seu aspecto religioso, diferentemente do que acontecia na França, que tinha um aspecto filosófico muito mais forte. E aí, conversando então com a presidente do Conselho Espírita Internacional, ela foi mostrando para nós alguns exemplos. Por exemplo, né, que na Holanda, que é um país bastante cético, é um país que tem uma religiosidade muito pequena, lá, por exemplo, se nós vamos fazer uma reunião, não se faz uma prece no início. Porque a prece significa você rezar. Rezar significa religião. E eles não querem saber de religião. Então a doutrina espírita ela é tratada como uma filosofia. Vamos começar a conversar, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, mas sem qualquer tipo de evocação com essa característica religiosa. Então, se você vai fazer uma palestra e faz uma prece antes, muita gente já vai desistir de ouvir essa palestra ou de se aproximar do espiritismo por causa dessa característica. Nós tivemos também, né, um documentário que eu comentei com vocês, que foi veiculado pelo Netflix, na verdade se encontra ainda disponível, que fala sobre a vida além da morte, eu acho que é o nome do documentário. E ele mostra, então, em 6 episódios, como é, na Inglaterra, a vivência dessa relação com o mundo espiritual. Não se fala em espiritismo, se fala sobre mediunidade. E aí então mostra a mediunidade para a cura, a mediunidade para a comunicação com desencarnados, a mediunidade para a vivência de fenômenos espíritas. Mas não se fala em Allan Kardec, não se fala em Jesus, não se fala em doutrina espírita, fala-se apenas sobre mediunidade. E isso mostra para nós também que, no caso da Inglaterra, a ideia de doutrina espírita, ou melhor, a ideia de mediunidade, não está vinculada a uma filosofia como o espiritismo. Ela é simplesmente uma prática natural que eles utilizam de acordo com o interesse de cada um. Tanto que nós temos, inclusive, né, na Europa, uma universidade, se eu não me engano, é na Holanda ou na Bélgica, eu não me recordo exatamente, mas é considerada ali quase como uma universidade sobre mediunidade, em que as pessoas vão até ali para aprender a lidar com mediunidade, mas independente de qualquer conteúdo moral. Ninguém fala em reforma íntima, ninguém fala em felicidade no mundo espiritual, fala-se sobre mediunidade. Eu mando para vocês depois, André, eu preciso pesquisar porque eu não me recordo exatamente qual é o nome exato, e eu passo para vocês. Tá? Mas não é a vida além da morte. Eu vou pesquisar, eu pesquiso e depois eu passo para você, pode deixar. Tá? Então assim, a gente vê muito isso, que cada lugar, agora Portugal, por exemplo, já traz um conteúdo religioso muito forte pelas próprias características de Portugal ser um país muito religioso. E assim a gente vai vendo, né?
a diferença de cada país, de cada região, de cada cultura, na vivência, e mesmo assim, todos eles vinculados a um Conselho Espírita Internacional, porque está falando de espiritismo, e cada um vai viver o seu aspecto para o qual tem uma maior tendência, né? O Brás colocou, já tive há tempo algumas notícias da doutrina espírita indo para o mundo, pelas asas do Esperanto, por exemplo, né, Brás? Então, né, a gente tem ali, dependendo das nações para onde o espiritismo vai, cada uma ali vai pegar um caminho diferente. O Brasil é muito religioso, né? Então, naquela época, Dom Pedro II já fazia experiências mediúnicas também, né, segundo alguns registros. Enfim, temos ali a história da doutrina espírita e, na verdade, o que nós vemos aqui é a organização desse movimento espírita. Então vamos lá, vamos à notícia. Bom dia, Doni. Então vamos lá. Espiritismo em Bordeaux. Diz assim para nós. Aí lembrando, né, que Kardec ele passou ali, né, uma semana mais ou menos, era período de férias, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele então foi visitar essa região de Lyon, Bordeaux e tudo mais, e aqui ele fez esses registros, né? Principalmente ali a grande surpresa em Bordeaux, com o número de trabalhadores, pessoas, de operários, que eram adeptos do espiritismo, que era uma grande surpresa, porque o espiritismo começou principalmente no meio intelectual. E aí era muito comum, como nós lembramos, né, quando se faziam registros sobre determinadas reuniões espíritas, era muito comum identificar as pessoas participantes, né, e colocar também qual era a profissão dela. Então, fulano de tal, juiz de direito, fulano de tal, professor não sei da onde. É como se fosse ali para poder valorizar, para mostrar ali que o espiritismo não era uma prática religiosa comum ou superficial, mas eram pessoas que tinham posições, reconhecimento na sociedade e, portanto, fazendo com que o espiritismo também se valorizasse. Só que em Bordeaux, o que foi observado, era uma grande quantidade de pessoas que eram operárias, pessoas comuns da sociedade, mostrando exatamente ali a propagação, que agora aqueles que eram consideradas pessoas simples começavam também a abraçar a doutrina espírita no seu aspecto consolador. Então vamos lá, pois é, né? Acabaram fazendo um banquete ali e pegou mal. Mas vamos lá. Diz aqui o artigo para nós. Se Lyon fez o que se poderia chamar o seu pronunciamento no que respeita ao espiritismo, Bordeaux não ficou atrás, porque também quer ocupar um dos primeiros lugares na grande família. Pode-se julgar pelo relato que damos da visita que acabamos de fazer aos espíritas dessa cidade, a convite deles mesmos. Não foi em alguns anos, mas em alguns meses, que a doutrina espírita lhe tomou proporções grandiosas em todas as classes da sociedade. Para começar, constatamos um fato capital. É que lá, como em Lyon, em muitas outras cidades que visitamos, vimos a doutrina encarada do mais sério ponto de vista e nas suas aplicações morais. Ali, como a Lures, vimos inumeráveis transformações, verdadeiras metamorfoses, caracteres que não são mais reconhecíveis, pessoas que em nada acreditavam, trazidas às ideias religiosas pela certeza do porvir, agora palpável para elas. Isso dá a medida do espírito que impera nas reuniões espíritas, já muito multiplicadas. Em todas as que assistimos, constatamos o mais edificante recolhimento, um ar de mútua benevolência entre os assistentes. A gente se sente em meio simpático que inspira confiança. Os operários de Bordeaux nada ficam a dever aos de Lyon. Ali eles contam numerosos e fervorosos adeptos, cujo número aumenta diariamente. Sentimos-nos felizes em dizer que saímos de suas reuniões edificados pelo piedoso sentimento que as preside e pelo tato com o qual sabem guardar-se contra a intrusão dos espíritos enganadores. Aqui no caso já fala sobre a própria prática
da mediunidade nesses grupos, né? Que não é uma prática irresponsável, pelo contrário, uma prática muito séria, com muita cautela, para evitar exatamente esse tipo de influência. Um fato que constatamos com prazer é que certos homens, muitas vezes, em eminente posição social, se misturam aos grupos plebeus com a mais fraterna cordialidade, deixando os títulos à porta, como se fossem simples trabalhadores acolhidos com igual benevolência nos grupos de uma e outra ordem. Por toda parte, o rico e o artesão se apertam as mãos cordialmente. Disseram-nos que esta aproximação das duas extremidades da escala social entrou nos costumes da região, e nos felicitamos por isso. Mas reconhecemos que o Espiritismo veio dar a esse estado de coisas uma razão de ser e uma sanção moral, ao mostrar em que consiste a verdadeira fraternidade. Bom dia, Dudu. Então aqui nesse ponto mostra para nós exatamente essa socialização, essa integração e o cultivo desse espírito de fraternidade entre pessoas de classes sociais diferentes, coisa que não era comum naquela sociedade. Era cada um vivendo ali no seu espaço, vivendo as suas atividades. Mas dentro da doutrina espírita, todos ali viviam de modo muito fraterno. E até mesmo no caso das religiões tradicionais, como o próprio catolicismo, dentro das igrejas havia uma separação. Geralmente as pessoas mais influentes se sentavam à frente, enquanto que as pessoas mais simples ficavam no fundo da igreja. Já no caso de uma reunião mediúnica, todos se ombreavam, todos se sentavam ali juntos, fazendo esse trabalho. Então Kardec exaltava isso, mostrando ali que os títulos ficavam à porta e as pessoas que iam até ali se reconheciam como partidários da mesma filosofia, como adeptos da mesma filosofia. E ele segue. Encontramos em Bordeaux numerosos e excelentes médiuns em todas as classes, de todos os sexos e idades. Muitos escrevem com grande facilidade e obtêm comunicações de elevado alcance, o que, aliás, os espíritos nos haviam prevenido antes de nossa partida. Além disso, não se pode senão louvá-los pela solicitude com que prestam seu concurso nas reuniões. Mas o que é ainda melhor é a abnegação de todo o amor próprio a respeito das comunicações. Ninguém se julga privilegiado e intérprete exclusivo da verdade. Ninguém procura impor-se, nem impor aos espíritos que os assistem. Todos submetem com simplicidade o que obtêm ao julgamento da Assembleia, e ninguém se ofende, nem se melindra com a crítica. Aquele que recebe falsas comunicações consola-se aproveitando as boas que outras obtêm e dos quais não tem ciúmes. Acontece a mesma coisa em toda parte? Ignoramos. Constatamos o que vimos. Constatamos também que se compenetraram do princípio de que todo médium orgulhoso, ciumento e suscetível não pode ser assistido por espíritos bons, e que nele essas imperfeições são motivo de suspeita. Longe, pois, de procurar tais médiuns, a despeito da eminência de suas faculdades, porquanto, se fossem encontrados, seriam repelidos por todos os grupos sérios, que, antes de tudo, querem ter comunicações sérias e não visar os efeitos. Entre os médiuns que vimos, um há que merece menção especial. É uma moça de 19 anos que a faculdade de escrever reúne a de médium desenhista e músico. Ela anotou mecanicamente, sob o ditado de um espírito que disse ser Mozart, um trecho de música que este não desautorizaria. Assinou-o e várias pessoas que viram seus autógrafos atestaram a perfeita identidade da assinatura. Mas o trabalho mais notável é, sem contrapartida, o desenho. Trata-se de um quadro planetário de 4 metros quadrados de superfície, de um efeito tão original e tão singular que nos seria impossível dar uma ideia pela sua descrição. É trabalhado em lápis negro
em pastel de diversas cores e em esfuminho. Esse quadro, começado há alguns meses, ainda não está terminado. É destinado pelo espírito à Sociedade Espírita de Paris. Vimos o médium à obra e tanto ficamos maravilhados com a rapidez quanto com a precisão do trabalho. Inicialmente, e à guisa de treino, o espírito a fez traçar, com mão levantada e de um jato, círculos e espirais de cerca de 1 metro de diâmetro e de tal regularidade que se encontrou o centro geométrico perfeitamente exato. Nada podemos dizer ainda quanto ao valor científico do quadro, mas admitindo que seja uma fantasia, não deixa de ser, como execução mediúnica, um trabalho deveras notável. Devendo o original ser enviado a Paris, o espírito aconselhou que o fotografassem para se tirar várias cópias. Um fato que devemos mencionar é que o pai da médium é pintor. Como artista, achava que o espírito obrava contrariamente às regras da arte e pretendia dar conselhos. Por isso o espírito o proibiu de assistir ao trabalho, a fim de que a médium não lhe sofresse a influência. Sinceramente, não sei, Andréa. Eu estou até tendo contato agora com essa informação também, porque como o quadro vai ser levado para a sociedade, acredito que Kardec vai fazer algum registro, caso ele tenha recebido esse material, né? Então vamos aguardar para ver. Mas imagina, né? 4x4, e aqui mais curioso ainda, né? O pai da médium era pintor e certamente ele ia ficar dando os pitacos dele ali, né? Então ele foi proibido de observar ali o que a filha estava fazendo, bem curioso. Até pouco tempo a médium não havia lido nossas obras. O espírito lhe ditou, para nos ser entregue à nossa chegada, que ainda não estava anunciada, um pequeno tratado de espiritismo, em todos os pontos de acordo com o Livro dos Espíritos. Seria muita presunção de nossa parte relatar os testemunhos de simpatia que recebemos, das atenções e cortesias de que fomos objeto. Por certo, teriam inflamado nosso orgulho se não tivéssemos pensado que era uma homenagem antes tributada à doutrina do que à nossa pessoa. Pelo mesmo motivo, tínhamos hesitado em publicar alguns discursos que foram pronunciados e que realmente nos deixaram confuso. Tendo submetido nossos escrúpulos a alguns amigos e a vários membros da sociedade, foi-nos dito que tais discursos eram uma indicação do estado da doutrina e que, sob esse ponto de vista, era instrutivo que todos os espíritas os conhecessem. Que, por outro lado, sendo as palavras a expressão de um sentimento sincero, os que as tinham pronunciado lamentariam que, por excesso de modéstia, não abstivéssemos de reproduzi-las. Poderiam ver nisso indiferença de nossa parte. Foi, sobretudo, essa última consideração que nos determinou. Esperamos que os leitores nos julguem um espírito assaz bom para não mentir aos princípios que professamos, fazendo deste relato uma questão de amor próprio. Bom, aqui Kardec lembra, né, que era muito comum naquela época, né, especialmente ali com Kardec sendo considerado uma personalidade, quando ele chegava nesses grupos, né, então faziam esses discursos com muitos elogios, com muitos comentários favoráveis, né, o que poderia parecer ali, né, a exaltação do ego. Mas na verdade Kardec então tomava duas precauções. Primeiro, colocando sempre os elogios não a ele, mas à doutrina espírita, porque era a doutrina que provocava esse efeito sobre as pessoas. E segundo, não deixar de publicar, porque esses elogios, por mais apaixonados e exaltassem que fossem, eram elogios sinceros. E o reconhecimento a essas pessoas e aqueles grupos que elas representavam, para fazer com que, né, houvesse então essa conexão de reconhecimento, de agradecimento, de simpatia. Ele continua. Uma vez que nos reportamos a esses diversos discursos, não queremos omitir,
como traço característico a pequena alocução que nos foi recitada, com graça encantadora e ingênua solicitude, por um menino de 5 anos e meio, filho do Sr. Sabot, quando da nossa chegada ao seio dessa família, verdadeiramente patriarcal, e sobre a qual o Espiritismo derramou a mancheias suas benfazejas consolações. Se toda geração que surge estivesse imbuída de tais sentimentos, seria permitido entrever como muito próxima a mudança que deve operar-se nos costumes sociais, mudança que de todos os lados é anunciada pelos espíritos. Não penseis que aquela criança tenha recitado sua pequena saudação como um papagaio. Não, captou-lhe muito bem o sentido. O espiritismo, no qual, por assim dizer, foi embalada, já é para a sua jovem inteligência um freio, que compreende perfeitamente e que sua razão, ao se desenvolver, não rechaçará. Eis o pequeno discurso do nosso jovenzinho Joseph Sabot, que ficaria muito desgostoso se não o publicássemos. Kardec aqui fazendo aqui um agradecimento para o jovem, né? Imagina se depois desse discurso, com tantos discursos, esse pequeno discurso não fosse publicado. Disse aqui então esse garoto, de 5 anos e meio. E mais uma vez não foi uma repetição, mas foi ali uma clareza de raciocínio da criança. Sr. Allan Kardec, permitia a mais jovem de vossas crianças espíritas vir hoje, dia para sempre gravado em nossos corações, vos exprimir a alegria causada por vossa estada entre nós. Ainda estou na infância, mas meu pai já me ensinou que são os espíritos que se manifestam a nós. A docilidade com que devemos seguir os seus conselhos, as penas e recompensas que lhes estão destinadas. E em alguns anos, se Deus o julgar conveniente, também quero, sob os vossos auspícios, tornar-me um digno e fervoroso apóstolo do Espiritismo, sempre submisso ao vosso saber e à vossa experiência. Em recompensa por essas breves palavras, ditadas por meu coraçãozinho, conceder-me-eis um beijo que não ouso vos pedir? Aí encerra aqui, bonitinho, né? Bem bacana essa colocação dele. Pois é, muito fofo. E aqui sabe o que eu lembrei aqui, Andréia? Aquela situação do Chico, né? Quando ele então fez aquela redação, né? Para a gente que conhece a história dele, ele falava sobre a presença dos espíritos, e ele era muito criticado na escola pelos colegas, e aí então ele tinha que fazer uma redação. Se eu não me engano, o tema era um grão de areia. E ele fez uma redação belíssima sobre a influência dos espíritos. E aqui nesse caso a gente pode imaginar que esse jovem, nessa criança, também tinha ali, né, uma intuição para falar aquilo de um modo claro, de um modo bem orientado. Né? Então certamente aqui um espírito no corpo de uma criança, mas um espírito já, né, com muita experiência, um espírito já bastante maduro. Né? Coisa, foi bem legal aquele lá, né? E aqui o próximo, deixa eu só ler aqui o tamanho do discurso. Vou ler aqui para vocês só rapidinho então o discurso do Sr. Sabot. É um discurso que a gente consegue concluir agora. Mas aqui é a primeira parte de um artigo intitulado Reunião Geral dos Espíritas Bordelenses. Aconteceu no dia 14 de outubro de 1861. Então vou ler aqui só um discurso, depois tem outros textos que a gente vai desenvolvendo com o passar dos estudos. Né? Se a semana tivesse mais dias, eu gostaria de ter revista todos os dias. Né? Eu gosto bastante também dela, né? Somos ali fãs incondicionais. Reunião Geral dos Espíritas Bordelenses. Discurso do Sr. Sabot, o pai do garotinho, né? Senhoras, senhores, rendamos a Deus a sincera homenagem do nosso reconhecimento por haver lançado sobre nós um olhar paternal e benevolente,
concedendo-nos o precioso favor de receber os ensinamentos dos Espíritos bons, que por sua ordem vêm diariamente ajudar-nos a discernir a verdade do erro, dar-nos a certeza de uma felicidade futura, mostrar-nos que a punição é proporcional à ofensa, mas não eterna, e fazer-nos compreender essa justa e equitativa lei da reencarnação, pedra angular do edifício espírita, que serve para a nossa purificação e para nos fazer progredir em direção ao bem. Eu disse reencarnação, mas para tornar essa palavra mais compreensível, cedemos um instante a palavra a um dos nossos guias espirituais, que se prontificou para a nossa instrução espírita a desenvolver em algumas palavras este tão grave e interessante assunto para a nossa pobre humanidade. Diz ele: a reencarnação é o inferno, a reencarnação é o purgatório, a reencarnação é a expiação, a reencarnação é o progresso. É, enfim, a santa escada pela qual devem subir todos os homens. Seus degraus são as fases das diversas existências a percorrer para atingir o topo. Pois Deus disse: para chegar a ele é preciso nascer, morrer e renascer até que se tenha alcançado os limites da perfeição. E ninguém chega a ele sem ter sido purificado pela reencarnação. Ainda neófito na ciência espírita, só dispunhamos do zelo e da boa vontade para divulgá-la. Deus se contentou com isso e abençoou nossos frágeis esforços, fazendo germinar no coração de alguns de nossos irmãos de Bordeaux a semente da palavra divina. Com efeito, desde o mês de janeiro nos ocupamos da ciência prática e vimos ligar-se a nós um certo número de irmãos que delas se ocupavam isoladamente. Outros que ouviam falar pela voz da imprensa ou pela fama, essa trombeta retumbante que se encarregou de anunciar em todos os pontos da nossa cidade o aparecimento dessa fé consoladora, testemunha irrecusável da bondade de Deus para com os seus filhos. Não obstante as dificuldades encontradas no caminho, fortalecidos pela pureza e retidão de nossas convicções, sustentados pelos conselhos de nosso amado e venerado chefe, Sr. Allan Kardec, tivemos a grata satisfação, após 9 meses de apostolado, com o auxílio de alguns dos nossos irmãos, de poder reunir-nos hoje, sob suas vistas, para a inauguração dessa sociedade que, assim o espero, continuará a dar frutos em abundância e se espalhará como orvalho benfazejo sobre os corações dessecados pelo materialismo, endurecidos pelo egoísmo, entumecidos pelo orgulho, e levará o bálsamo da resignação aos aflitos e sofredores, aos pobres e aos deserdados dos bens terrestres, dizendo-lhe: confiança e coragem, as provas terrenas são curtas, comparativamente à eterna felicidade que Deus vos reserva, em recompensa às vossas lutas e sofrimentos aqui embaixo. Sim, confesso em alto e bom som, estou feliz por ser o intérprete de um grande número de membros da Sociedade Espírita de Bordeaux, protestando nossa fidelidade em seguir a rota traçada pelo nosso caro missionário aqui presente, pois compreendemos que, para ser seguro, o progresso não se faz senão gradativamente, e que, combatendo fortemente certas ideias recebidas há séculos, adiaríamos o momento de nossa emancipação espiritual. É possível que haja entre nós opiniões divergentes a esse respeito. Nós a respeitamos. Por nós marcharemos pouco a pouco, seguindo essa máxima da sabedoria das nações, que vá piano, vá sano. É aqui uma frase que foi escrita... aqui ele faz uma correção, né? Então aqui, né, que vá piano, vá sano.
Aqui, infelizmente, ele não traz aqui a tradução. Talvez cheguemos mais tarde, mas chegaremos mais seguros, porque não teremos rompido com a fé de nossos ancestrais, sempre sagrada para nós, seja ela qual for. Sirvamo-los da luz do Espiritismo, para não abater, mas para nos melhorarmos, para progredirmos. Suportando com coragem e resignação as vicissitudes dessa vida, onde estamos de passagem, mereceremos o favor de sermos conduzidos ao fim de nossas provas pelos Espíritos do Senhor, para desfrutar da imortalidade para a qual fomos criados. Permiti, caro mestre, que em nome dos membros dessa sociedade que vos cercam, eu vos agradeça a honra que lhes destes, vindo pessoalmente inaugurar esta reunião familiar, que é uma festa para todos nós e que sem dúvida marcará ponto nos fatos fastos do Espiritismo. Recebei igualmente, nesse dia que ficará gravado em nossos corações, e de maneira muito particular, a expressão muito sincera do nosso vivo reconhecimento pela bondade paternal com que encorajastes os nossos frágeis trabalhos. Fostes vós que nos traçastes a rota e nos sentimos felizes por vos seguir, previamente convencidos de que vossa missão é fazer marchar o progresso espiritual em nossa bela França, a qual por sua vez impulsionará as demais nações da Terra, de modo a permitir, pelo progresso intelectual e moral, que elas cheguem pouco a pouco à felicidade. Então aqui o discurso do Sr. Sabot na abertura dessa reunião. Nós teremos então, no nosso próximo encontro, algumas considerações sobre o Espiritismo lidas na sessão geral, quando da passagem do Sr. Allan Kardec em Bordeaux, e aqui então no dia 14, um dia antes, pelo Dr. Bochet de Vitré. E aqui então depois tem, né, aqui alguns discursos, né, alguns textos, um pouquinho longo também porque é discurso, né, então já viu, né? Aqui um texto longo, algumas páginas, estou passando aqui, capaz que a gente passe um estudo inteiro só lendo esse discurso. Ele é muito grande. Assinado aqui então pelo senhor Bochet de Vitré, que é médico, e depois o discurso de Kardec, dando continuidade aqui então a esse evento, né? Então, discursos, depois a confraternização e depois naturalmente a própria manifestação por parte dos espíritos. Estou passando aqui agora, depois acaba Kardec, primeira epístola aos espíritas de Bordeaux, por Erasto, humilde servo de Deus. Mais aqui agora uma mensagem de Erasto, que pelo tamanho aqui o médium trabalhou bastante. Aí finalizamos, depois vem o banquete, oferecido a Allan Kardec pelos espíritas bordeleses. Aí vem o discurso e brinde do senhor Lacoste, que é negociante. E tome discurso. Mais aqui um texto longo, um brinde do senhor Sabot, para poder finalizar. E aqui no final, né, o Ferdinand, que é o médium, que é o espírito, que é a guia do médium. E aqui no final, então, aos senhores de mentes. Bom, enfim, então temos aqui vários textos, né, para acompanharmos, né, esse trabalho feito por Kardec. Então aqui do senhor Sabot, deixa eu colocar no ponto. Então vamos aqui acompanhando mais uma vez, né, os desdobramentos, né, dessa viagem de Kardec, que certamente foi muito significativa, principalmente porque Kardec, queira ou não, era uma personalidade. E sendo uma personalidade, né, quando ele estava nesses locais, certamente ali ele provocava, né, uma grande mobilização e despertava um grande interesse, né, por parte dos participantes. E aí então, aqui os discursos, né, que eram os desdobramentos desses eventos. Lembrando que inicialmente ele estava em Lyon, então nós falamos sobre os espíritas lioneses e agora os espíritas bordelenses. Então era ali a viagem que ele fez, né? Pois é, né? Então aqui diário de Allan Kardec e também aqui a reprodução desses discursos para deixar tudo bem registrado.
Então é isso, finalizamos por aqui o nosso estudo de hoje, ficamos com esses dois textos, mais uma vez, né, textos informativos sobre um contexto histórico da doutrina espírita, a formação daqueles grupos naquelas cidades que, infelizmente, né, com o passar do tempo, esses grupos acabaram se dissolvendo, né, pelo próprio contexto social da França, o fato da doutrina espírita, o fato de Kardec ter desencarnado, o fato do espiritismo ter vindo para o Brasil, né, e aqui ele se desenvolveu, então o espiritismo na França ficou quase que inexistente. E os grupos que tem lá na França, né, como eu comentei com vocês, nós tivemos já uns 20 anos, mais ou menos, 20 anos. Tivemos em 2004, né, o 4º Congresso Espírita Mundial, que aconteceu em Paris, com a presença maciça de brasileiros, né? Então, em Paris, a grande maioria brasileira. Então, né, os franceses ainda, por terem ainda uma cultura não muito religiosa, embora tenhamos as igrejas, mas elas acabam se tornando muito mais ali monumentos históricos para visitações e tal, a religião naquela região é muito fraca, né? Então eles preferem se manter distante do envolvimento religioso por questões culturais deles, né? Então a doutrina espírita acabou ficando bastante bem fraca, né?